Olá, muito bom dia, são 8 horas 3 minutos, hoje é terça-feira, dia 22 de agosto. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do TVMar News. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa também ao vivo pela internet, no endereço muito fácil www.gazetaweb.com, no nosso canal no YouTube, também através da nossa página no Facebook e, é claro, utilizando o aplicativo da TVMar. Ah, Mauro, eu ainda não tenho o aplicativo da TVMar. Não tem problema, baixe que você acompanha toda a programação da TVMar utilizando o nosso aplicativo. Além disso, nos ajude a fazer o TVMar News utilizando as nossas redes sociais que estão aí na telinha para você. 8 horas 4 minutos, vamos abrir o programa de hoje. Olha, gente, eu chamo a sua atenção porque esta imagem, a imagem do dia, a imagem que vai abrir o programa de hoje é esta e choca. Coloca em tela cheia, por gentileza. Esta é uma professora de Santa Catarina que, infelizmente, foi agredida pelos alunos. Tudo isso aconteceu ontem. A professora fez questão de ser retratada desta maneira que você está vendo aí na tela. Tudo isso aconteceu no município de Indaial, em Santa Catarina. Esta é a professora Márcia Frigi. E ela relatou o seguinte: um aluno não quis deixar o livro sobre a mesa, não quis. Aí ela falou, coloque o livro, eu faço o que eu quiser. Aí ela expulsou o aluno e o aluno, quando estava saindo da sala, não deu um soco não, deu vários. E aí está o retrato. Por que eu fiz questão de abrir o programa com esta imagem? Porque, infelizmente, esta também é a realidade de outros estados brasileiros, é claro, incluindo Alagoas. Fica aí o nosso sentimento em relação a esta imagem. E, gente, pelo amor de Deus, violência não tem nada a ver com educação, nem de um lado, nem do outro. Isso você pode ter certeza. Vamos fazer o seguinte, vamos ver como é que está o trânsito lá fora. Coloca aí, por gentileza, Arthur. Muito bom dia para o Arthur, que também está chegando hoje. A gente tem aí imagens na Cambona, o trânsito bom, e dá para ver que o sol voltou, hein? O sol voltou à nossa capital. Aproveitar também para mandar um beijo para a Marcela do Sebrae. A Marcela, eu vou dizer uma coisa para você, ela traz cada entrevistado para a gente aqui, que é cinema, viu? Agora imagens aí da Foz do Salgadinho, 8 horas 6 minutos. A Patrícia Barros, nossa diretora de jornalismo, ela está a cada dia mais bonita. É interessante, né, professor? Muito. É interessante. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Pode voltar para cá. Travou, Márcio? Trava a câmera, isso. Ao vivo, gente, ao vivo é assim. 8 horas 6 minutos. Seja bem-vindo você que está chegando agora. Olha, quem está aqui do meu lado é o Carlos Piazza, que é um dos maiores especialistas em marketing do Brasil. E ele ministrou uma palestra durante o seminário Desafios do Crescimento. Só que antes de voltar para casa, ele deu uma passadinha aqui na TVMar para a gente conversar mais sobre diversos assuntos. Professor Carlos Piazza, é um prazer conhecê-lo pessoalmente, já conhecia o seu trabalho e agora estou tendo aí a oportunidade de tê-lo aqui no nosso programa para conversar mais sobre isso. Me diz uma coisa, nesse mundo da tecnologia, qual é o poder das redes sociais quando o empresário, seja ele de que tamanho for, tenha como objetivo fazer negócios, se tornar conhecido? Muito bom dia. Muito bom dia, Mauro. Bom dia também aos espectadores. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Bom, respondendo objetivamente a tua pergunta, é um pavor o que acontece do outro lado, né? Por que eu digo isso? Porque desde os anos 90, os consumidores estão ficando cada dia mais empoderados por causa da convergência digital, que é exatamente o momento onde os consumidores tomam as mídias para si, para que eles possam se pronunciar. Então, isso andou ao longo do tempo e você pode ter certeza que hoje a gente fala com muita segurança que para os empresários ficou muito mais difícil, porque hoje são as pessoas que compram, não são as empresas que vendem. Puxa vida. Pois é, porque nós é que buscamos um significado, né, em tudo aquilo que é uma relação comercial e nos relacionamos com um significado. Ou você tem, ou você tem. Interessante. Eu vi esta semana, salvo engano, o presidente mundial da Voith, a empresa alemã, e ele deu uma declaração muito interessante que ele disse o seguinte, Piazza, olha, durante muitos anos nós levávamos um grande tempo para desenvolver um produto
e chegar perto do cliente e dizer assim, será que você quer o nosso produto? Hoje não. Hoje, com tudo isso que você está colocando para a gente, essa lógica está invertida e mostra o tamanho da importância das tecnologias, em especial das redes sociais. Agora, Piazza, hoje, para a nossa realidade aqui no Brasil, a gente já tem mesmo essas ferramentas se traduzindo em negócio? Tudo isso já está acontecendo aqui no nosso país? Olha, acontece, mas numa escala ainda muito aquém do que deveria ser, né? Nós temos uma pegada do velho mundo, vou chamar assim, porque as pessoas ainda são um pouco saudosistas, né? Eu estava explicando ontem na palestra com o Sebrae justamente esse ângulo, né? O ser humano, de uma maneira muito geral, ele é escravo do vício. Você acaba fazendo de um jeito e faz do mesmo jeito e faz do mesmo jeito. Vai, faz um curso, mexe a cabeça inteira e começa a fazer do mesmo jeito. Então, a mudança que a gente tem de paradigma é muito acentuada, ele é muito grande. Se as pessoas não se movem para isso, elas vão começar a sentir os reflexos que isso tem. Então, eu diria para você que está um pouquinho atrás ainda tem um pouquinho de saudade do velho mundo, né? De achar que, por eu ser uma grande plataforma comercial, eu deveria, de alguma maneira, imprimir um esforço gigantesco promocional, quando isso hoje afasta as pessoas, né? E os empresários colocam muito drive racional, tentando imaginar que as nossas relações entre consumidores e empresários são relações completamente racionais, porque eu tenho que te dar uma lógica embutida nisso. Só que hoje os consumidores querem de você uma experiência completamente emocional, né? Porque tem até um autor que eu gosto muito, que é o Clotaire Rapaille, ele é presidente do Instituto dos Arquétipos em Nova York, ele fala isso, ele fala assim, olha, nunca pergunte para as pessoas o que elas realmente esperam de vocês, elas não sabem. Dê a elas uma emoção, ponto. Então, quando nós buscamos um significado, eu estou buscando um propósito muito claro, eu estou consumindo o que você significa, não o que você faz. Aí você tem um estiramento, porque as pessoas normalmente conseguem, e as empresas são campeãs nisso, né? Elas dão para você 1 bilhão de detalhes sobre tudo aquilo que elas fazem, mas elas não conseguem explicar o que elas significam. Quando eu preciso ter essa conexão com o significado, elas me dizem o que elas fazem. Resultado, a gente puxa para o próximo, vai para o próximo. E para o próximo significa perder um monte de coisa. Perder o cliente e perder até a intenção. Como hoje é muito difícil falar com as pessoas, porque de alguma maneira as pessoas estão soltas nas redes, né? Elas estão online e estão offline o tempo inteiro. Só que quando elas estão offline, como aqui, nós estamos aqui offline no estúdio, mas nós estamos completamente online em um monte de lugares. Mas quando as pessoas estão offline, você ainda tem uma configuração dela um pouquinho mais confortável. Mas quando elas vão para o meio online, elas são o que a gente chama de pessoas híbridas, né? Que vêm do cyber híbrido, porque elas ficam transitando entre as redes. É muito difícil eu encontrar você hoje nas redes. Então, a lógica é contrária. São as pessoas que te encontram. É o contrário. Então, para as pessoas poderem te encontrar nas redes, você tem que ter muita relevância. Que interessante. Me lembrei agora, professor, no livro Cultura da Convergência, que fala justamente disso, que o senhor com certeza conhece. Lá tem uma frase genial. Eu tenho 3 segundos para atrair o meu leitor, o meu internauta, o meu ouvinte. Isso aí. 3 segundos. 3 segundos, é determinante. E se em 3 segundos você não consegue dar essa equação, eu pulo para o próximo. Né? É super simples assim. E o Jenkins está louco, é o papa da convergência, né? O conteúdo todo dele, né? É tanto a cultura da convergência como a cultura da conexão. Eu não tenho ninguém melhor ainda que o Jenkins para isso, né? E, então, assim, quando a gente fala desse conceito de produtos, que é uma outra coisa que também surge nesse universo, e a gente falava bastante sobre isso ontem, a gente, de alguma maneira, como ser humano, quer deixar um legado. Né? Sempre quer deixar um legado. Só que hoje essa questão do legado, ela ficou muito tensa no fim, porque não existe mais conceito de produto pronto. Não tem mais conceito de produto pronto. O Bauman, que era um filósofo, ele morreu agora há muito pouco tempo, ele falava isso, que a gente vive em tempos líquidos, onde nada é feito para durar. Né? Então, a gente vai ter um novo tipo, uma nova equação de relacionamento que considera que os produtos nunca ficarão prontos o suficiente. Né? Então, por isso que as empresas têm que ser muito leves para que elas te deem propostas, mas que, de alguma maneira, elas consigam mudar na mesma velocidade externa.
Professor, me diz uma coisa, é claro que não existe uma fórmula mágica, mas o que o senhor pode dizer aí para aquele empresário que está nos acompanhando e que ainda tem receio de usar a tecnologia com tanta propriedade como o senhor está colocando para a gente? Isso é uma questão tensa, né? De alguma maneira, todos os empresários querem participar de uma economia digital, mas neste caso específico tem um ritual a ser seguido. Primeiro, quebrar os mindsets, né, os pensamentos antigos, e isso, às vezes, é à custa de muita marretada. É muita marretada, né? Porque, de alguma maneira, você tem que quebrar vícios do passado, você tem que quebrar comportamentos humanos. Nosso cérebro não ajuda nessa etapa, porque o cérebro humano ele é completamente linear, e a gente está vivendo uma velocidade exponencial, não conseguem responder. Então, a primeira coisa que eu deixo como dica mesmo, por causa do medo, que quando a gente fala tudo isso, as pessoas saem correndo, né? Mas, de alguma maneira, não vai ter muito jeito, elas vão ter que migrar para esse modelo. Mas, de alguma maneira, eu sempre recomendo para eles. Primeiro, você tem que quebrar os pensamentos para que você possa pensar digitalmente. Que é uma coisa que é muito difícil quando a gente tem uma história inteira para trás, né? Depois, a gente tem que criar uma identidade digital para aproximar a minha empresa daquilo que eu espero do meio digital. E só aí desenhar a plataforma de uma economia digital, né? Porque as pessoas têm medo? Elas têm medo, mas esse mundo é infinitamente mais barato do que o velho mundo, ele é muitíssimo mais rápido, ele é muito mais ágil e as respostas também serão muito mais ágeis, né? Só duas últimas perguntas. A primeira é, quando é que você volta a Maceió? Amanhã. Amanhã, então estamos em casa. E queria, na verdade, inverter um pouco a história. Normalmente a gente abriria essa conversa pedindo a sua apresentação, mas eu resolvi, já conhecedor do seu talento, e eu resolvi inverter. Queria que, para a gente fechar, Piazza, você contasse um pouquinho como é que você se tornou aí especialista nessa área, contasse um pouquinho da tua história brevemente para a gente aqui. Claro, o difícil é o brevemente, porque a gente passou por tanta coisa, mas eu vou resumir. Bom, de alguma maneira, eu sempre trabalhei, eu sou formado em comunicação social, trabalhei sempre na área de comunicação nas empresas, cheguei em postos onde as pessoas pagariam metade da vida para estar, fui vice-presidente de empresa, fui diretor de empresa, de grandes multinacionais, diretor de América Latina para grandes estruturas. Chegou uma hora que eu tive que fazer o que a gente chama de auto-hacking, né? Eu me hackeei, porque tudo aquilo que eu fiz no passado não consigo usar nada do passado para ir para frente. Então, eu fiz o tal do auto-hacking me obsoletando há 10 anos atrás, me tornei completamente obsoleto, porque eu sei que se o meu currículo, tudo aquilo que eu fiz em 35 anos de trabalho em empresas, não servem para eu poder ir para esse mundo todo. Então, o que eu fiz? Cortei todas as amarras, parei de corrigir currículo, né? Porque currículo é um troço do passado. Eu recomendo que ninguém faça mais atualização de currículo, não precisa. É importante o que hoje você vê o mundo para frente e de que maneira você pode hackear o mundo, de que maneira você pode quebrar o mundo para oportunidades novas. Eu estou nessa vida digital já há pelo menos 15 anos, não quero voltar para as empresas como executivo. Hoje o meu propósito é atormentar as empresas para que elas se movam rapidamente para o mundo digital, né? Então, a minha história, praticamente dita, ela tem 15 anos, né? Os 35 que eu tive como empresa, eu enterrei porque não serve mais. Eu não lhe daria mais do que 18 anos. Piazza, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Gente, foi um presente que o Sebrae nos deu na manhã desta terça-feira. Quero agradecer imensamente a Marcela, a todos que fazem a comunicação do Sebrae. E já digo o seguinte, na esperança de que amanhã, de fato, o Piazza esteja aqui com a gente. Eu vou fazer o seguinte, um breve intervalo e na volta a gente vai fazer a primeira entrevista com professores candidatos à reitoria da Uncisal. Muito legal, importante para todos nós, você não pode perder, é já. 8h17. Professor, valeu? Os clientes só têm olhos para o concorrente? Melhore a imagem da sua empresa com o Sebrae Tech. São consultorias em design, como fachadas, vitrines, ambientação, marcas,
material gráfico, desenvolvimento de embalagens e outras soluções para o seu negócio. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Está abrindo novos caminhos, de Matriz a Passo de Camaragibe, de Água Branca a Mata Grande, de Penedo a Pindorama, a obra avança. E a tão sonhada duplicação Maceió-Arapiraca já está virando realidade. A capital alagoana vai ganhar ainda os eixos viários, um novo viaduto e a duplicação da Cachoeira do Merim. São mais de 600 quilômetros de estradas concluídas, recuperadas ou em construção. Na direção certa, a mudança chega para melhorar a vida dos alagoanos. Governo de Alagoas. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Colocou essa coisa no mundo, foi planejada de um jeito que para com tudo. A circunferência perfeita que tem o poder, na medida certa pra te enlouquecer. Ela encaixa com esse grave do beat, ela encaixa com o cavaco e o pandeiro, ela encaixa. Quando Tá todo mundo ligado. O Instituto Arnon de Melo apresenta os fatos mais marcantes da história do nosso estado em uma publicação inédita. A obra literária Alagoas 200 anos. A cultura, geografia e economia dos 2 séculos da emancipação política do estado, contada em 10 fascículos todas as terças-feiras, encartado na Gazeta de Alagoas. Assine a Gazeta e tenha sempre em suas mãos a melhor informação. E colecione o fascículo Alagoas 200 anos. Realização Instituto Arnon de Melo. Cada investimento em tecnologia de ponta, cada melhoria feita nas unidades de atendimento, cada demonstração de carinho, cada sorriso, cada etapa vencida mostram o quanto nós do Apvida somos apaixonados pela vida das pessoas. Tudo para que elas sejam apaixonadas por levar uma vida plena. Apvida faz bem para você. Tem obra, tem força-tarefa para recuperar o asfalto de Maceió. A Prefeitura já iniciou os trabalhos de drenagem e pavimentação nas principais vias da cidade para recuperar o asfalto dos estragos das piores chuvas dos últimos anos. Em breve, as equipes da Prefeitura chegarão também na sua rua. Mais informações em maceió.al.gov.br. É hora de Maceió seguir em frente, com uma força-tarefa para reorganizar nossa casa. Prefeitura de Maceió. Muito bem, já estamos de volta com o TVMA News, agora 8 horas 22 minutos. O professor Henrique já está aqui comigo e daqui a pouquinho a gente vai conversar nesta sabatina, vamos chamar assim, com os candidatos à reitoria da Uncisal. 8 horas 22 minutos. Vamos fazer o seguinte, vamos direto, sem voltar para o estúdio, porque o Fernando Palmeira fez uma matéria muito legal sobre a Olimpíada Brasileira de Matemática. Tem tudo a ver com o tema educação e a gente trata já na volta da reportagem, já com o professor Henrique aqui comigo. Vamos direto então para a reportagem que o Fernando Palmeira fez sobre a Olimpíada de Matemática. Uma Olimpíada diferente e que atrai a estudantada, principalmente os apaixonados por matemática. 13ª edição
da Olimpíada Brasileira de Matemática nas escolas públicas. Eu estou aqui com um professor que ama matemática, ama seus alunos, Adelailson Peixoto. Nos fala dessa 13ª edição dessa Olimpíada belíssima. Bem, a Olimpíada ela é voltada para as escolas públicas a partir do 6º ano até o final do ensino médio. A gente vai estar realizando no próximo mês de setembro a 13ª edição. Tivemos cerca de 350 mil alunos alagoanos participando, cerca de 18 milhões no Brasil todo, né? E além de os alunos competirem a medalhas de ouro, prata, bronze, menção, nós também fornecemos bolsas de estudo para que os alunos da rede pública eles possam também participar de projetos na Universidade Federal de Alagoas, no Instituto de Matemática, enfim, desbravar esse mundo da matemática, terem acesso a uma educação melhor e também ter uma contribuição social, já que, de fato, as bolsas acabam dando uma ajuda de custo importante para eles. Matemática parece-me que, para muita gente, deixou de ser um bicho-papão e passa a ser esse belo atrativo. E é realmente uma bela disciplina. Em Alagoas, 350 mil estudantes no universo de 740 unidades de ensinos municipais, estaduais e federais submeteram essas provas aí. São 65 conquistas. A premiação, nos fale um pouco sobre a premiação que acontecerá nesta quarta-feira, 23. Isso, nessa próxima quarta nós estaremos premiando os alunos que conquistaram êxito na edição anterior. Então, esses alunos vão receber as medalhas no Palácio do Governo, no Auditório Aquatune. Então, esse evento a gente vai fechar com chave de ouro o desempenho dos alunos do Estado. Cerca dos 102 municípios, nós tivemos alunos premiados em 74 municípios. Foi realmente um feito aqui para o nosso Estado. E a gente vai estar recebendo esses alunos, vai também estar premiando os professores que se destacaram em auxiliar os alunos, incentivarem, dar todo o suporte necessário e também, ou seja, são cerca de 17 professores no estado inteiro e cerca de 21 escolas que também tiveram um destaque considerável nesse evento. Para esses alunos campeões aí também se fala em bolsa de estudo para a escola pública, isso é de suma importância. Essa bolsa vai servir para que nível, para que entidade? Então, quando o aluno ele é medalhista na UBMEP, no ano ele ganha uma bolsa durante um ano e essa bolsa, além de ter um valor financeiro, né, também ele participa de um projeto com professores universitários e professores da escola pública. Então, isso é um diferencial na formação do aluno. Então, isso impacta. A gente tem exemplos aí, municípios como Coité do Noia, que há 13 anos tem tido destaque. Os alunos incentivaram eles a entrarem na universidade. E é importante destacar também que quando o aluno ganha uma bolsa na escola, na sua educação, no ensino fundamental, ao adentrar na universidade, ele também tem garantida uma bolsa para fazer pesquisa na graduação, não importa que curso ele entre, não precisa ser em matemática. E também, se ele quiser seguir carreira para fazer mestrado, doutorado, a UBMEP também batalha bolsas para esse aluno durante toda a sua vida acadêmica. Professor Adelailson, parece-me que algo que nos chama atenção é o número cada vez maior de jovens participando de Olimpíada de Matemática e de esporte. Sim, a gente tem conseguido desmistificar um pouco a matemática, que na realidade é o grande bicho-papão da educação brasileira, né? Mas quando ela é tratada de uma maneira mais adequada em sala de aula, e os alunos percebem que ela faz parte da rotina, do dia a dia, enfim, ajuda a formar um cidadão não só mais com raciocínio melhor, mas ajuda a formar um cidadão também mais consciente de exercer a sua cidadania. A matemática também tem esse papel. Uma das ciências das mais belas e perfeitas que existem é a matemática. É básica, é fundamental para a vida, desde a filosofia, a lógica, enfim, a tecnologia, os avanços da ciência, conta sempre, inevitavelmente, com a matemática. Com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnon de Melo, no canal 25 da NET. Muito obrigado ao repórter Fernando Palmeira, agora 8 horas e 28 minutos.
Olha só, gente, a partir de hoje o TVMA News dá início a uma série de entrevistas com os candidatos à reitoria da Uncisal, que todos nós sabemos é a Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas. Neste pleito, 3 chapas estão na disputa. A chapa 1 é encabeçada pelos professores Célio Fernando de Souza Rodrigues e Quitéria Maria Vanderlei Rocha. A chapa 2 pelos docentes Henrique Costa e Ilka do Amaral Soares. E a chapa 3, pelos professores Almira Alves dos Santos e Euclides Maurício Trindade. Nós vamos começar essa rodada de entrevistas com o professor Henrique Costa, que representa a chapa 2. E todo o formato será igual. Primeiro, o candidato vai se apresentar e depois ele terá 10 minutos para nós conversarmos sobre as propostas e os desafios ligados à gestão da Uncisal. Professor Henrique Costa, muito bom dia, é um prazer recebê-lo. Boa sorte ao senhor e também à Ilka, né, que está contigo nesta jornada aí. Vamos começar então fazendo a sua apresentação. Muito bom dia. Muito bom dia, Mauro. Muito bom dia, telespectadores da TVMA. É um prazer enorme estar aqui. É uma responsabilidade estar representando a Uncisal nesse momento, né, que estamos nos apresentando. Eu sou uma pessoa que posso dizer que extremamente feliz em relação a Uncisal, pela minha história nesta instituição. Hoje eu tenho uma história de 30 anos com a Uncisal, fui ex-aluno de lá, juntamente com mais outros 4 irmãos meus. Então, a família tem uma dívida de gratidão muito grande. A minha esposa foi aluna de lá, o meu sogro, o Dr. Francisco Américo, foi um dos fundadores da instituição. Isso faz com que a gente tenha realmente uma vinculação muito forte, e foi em nome dessa vinculação histórica, dessa dívida que a nossa família realmente tem para com o estado de Alagoas e em especial com a Uncisal, que a gente se colocou à disposição para representar essa opção para a reitoria da Uncisal. Eu fui do movimento estudantil, um período que a gente teve lutas maravilhosas em prol da universidade, na época ainda a Escola de Ciências Médicas. Na minha volta, após ser concluído o meu curso, eu saí para fazer residência em São Paulo, e na minha volta já adentrei como docente, então já tenho 20 anos de casa como docente. Exerci inúmeras funções administrativas, né? Chefe de departamento, chefe de laboratório. Depois a gente encabeçou um projeto junto com um grupo de professores e servidores para a fundação do Centro de Patologia e Medicina Laboratorial, que se tornou, tempos depois, o maior laboratório de patologia clínica pública do Estado. Posteriormente, a gente também encabeçou um outro projeto junto com professores, inclusive nomes importantíssimos como a professora Valéria Ora, e fundamos o Serviço de Verificação de Óbitos do Estado, que se tornou referência nacional, foi por muito tempo um local onde o Ministério da Saúde, inclusive, pedia para que a gente orientasse outros serviços a conduzir bem a questão administrativa, que a gente conseguiu realmente grandes resultados, e eu fiquei por 3 anos à frente. Sempre como um cargo técnico, eu nunca assumi nenhum cargo em qualquer gestão que fosse um cargo político, nunca fui pró-reitor, nunca fui vice-reitor, enfim, a minha relação institucional sempre foi uma relação muito técnica, como docente e como um técnico realmente interessado em ajudar a instituição, independente de qualquer coisa. Perfeito. Então, a partir de agora, o professor Henrique Costa tem 10 minutos e eu faço a primeira pergunta. Professor, como é que o senhor avalia a atual situação da Uncisal? A Uncisal hoje é uma universidade, eu como fui aluno na época ainda como a Escola de Ciências Médicas, hoje é uma universidade que vem crescendo, claro, ao longo dos últimos anos. Cada pessoa que passa ali deixa seu tijolinho, mas o fato é que realmente nos últimos 8 anos a gestão não conseguiu implementar as propostas que haviam feito em campanha, muita coisa não aconteceu. Isso gerou, inclusive, uma grande descrença da nossa comunidade na política mesmo institucional. Se planejou, se vendeu sonhos e esses sonhos não se realizaram, muitos se transformaram em pesadelo. Hoje, mais uma vez, a gestão e os seus seguidores tentam vender novamente uma possibilidade de sonho, hoje, inclusive, se desconectando
tentando não mostrar relações, porque hoje a gestão realmente, pelas dificuldades que passou e pelas dificuldades que a Uncisal está passando, claro que a gestão está muito mal avaliada, muito mal vista, e realmente o desânimo é muito grande na universidade. Apesar do grande potencial que a universidade tem, servidores são servidores que impressionam, porque eles vestem muita camisa. Você não chega num setor onde não tenha problema, mas que as pessoas não tentem superar para ajudar a população ou para ajudar o estudante da melhor forma possível. Então, o que a gente percebe é isso, a universidade tem um potencial imenso, uma equipe de servidores da melhor qualidade, está passando por dificuldades. A gente percebe que há realmente um problema de ordem administrativa, a administração que foi feita nos últimos anos na Uncisal deixou muito a desejar. Já na eleição passada, quando a professora Rosângela foi reeleita, havia um descontentamento muito grande, a eleição foi super conturbada, tivemos problemas os mais variados. Você imagine que de 11 urnas, 7 foram anuladas. Então, um pleito que mostrou que a comunidade não estava satisfeita, ela, enfim, venceu, né? De qualquer forma, ainda está até em processo de avaliação, isso não, juridicamente. Mas o fato é que já não convencia na primeira gestão, foi muito ruim, vendeu sonhos e não conseguiu realizá-los. E nessa segunda gestão, a universidade está com várias obras paradas, faltando insumos em todos os setores, não só no prédio sede, não só na sala de aula, mas isso em todos os setores. A Santa Mônica, recentemente, a gente teve problema, o Elvio Alto, o Hospital Portugal Ramalho está sofrendo, os cursos estão com dificuldades. Claro, a gente vem crescendo, hoje a gente tem o curso de educação à distância, maravilha, fantástico, isso é uma inclusão social tremenda. Mas a gente precisa ter cuidado para que eles consigam desenvolver as atividades adequadamente, que os estudantes tenham campo de estágio, os cursos noturnos, os cursos tecnólogos, temos os mesmos problemas. Jovens e pessoas que não podem fazer o curso durante o dia porque têm profissões e tal, abre-se uma porta para o ensino superior à noite, né? Mas essas pessoas estão lá esquecidas, a gestão não chega, a gestão não comparece, parece que é um apêndice da universidade. E essas pessoas têm sonhos, elas precisam realizar. A universidade tem que cumprir o seu papel de bem gerir o recurso público. E é esse o nosso compromisso. Professor, quais são as principais propostas que o senhor tem caso vença a eleição? Olha, quando a gente se debruça sobre a avaliação, a autoavaliação institucional, que foi feita pela comissão permanente, ou comissão própria de avaliação, que a gente conseguiu capturar, na verdade, isso não tem transparência. A publicidade foi feita, mas foi retirada logo em seguida dos resultados. Mas um resultado que impressionou a gente é a universidade vista pela comunidade como uma universidade que não tem ética. Imagine-se, dentro de uma universidade formadora de opinião, a principal reclamação da comunidade que não tem ética. E isso em todos os sentidos, a ética porque não tem transparência. Se a gente for observar, procurar acompanhar os dados da gestão nos últimos 8 anos, você não consegue acesso às informações. O dinheiro entra e a gente não sabe como é que ele é distribuído, não sabe como ele é gasto, como ele é gerenciado. Isso tem causado realmente problemas em todas as unidades, mas como é que você vai fazer uma avaliação se está faltando dinheiro ou se o dinheiro está sendo mal aplicado ou mal administrado, se você não tem transparência? Então, uma das colunas mestras da nossa campanha, da nossa candidatura, da nossa gestão, do grupo que está se debruçando sobre essa nova proposta para a Uncisal, é a transparência, a ética com a coisa pública. A universidade é pública e a gente às vezes confunde, porque é público, a gente tem que aceitar as dificuldades. Não, a gestão ela tem que ser transparente, ela tem que ser democrática, está faltando democracia na Uncisal. Os alunos, recentemente, para poder serem ouvidos pela reitora em suas reivindicações, como a construção e inauguração do restaurante universitário, que é um sonho antigo, que começou a ser feito e nunca foi concluído, e que recentemente ia passar a ser não um restaurante universitário, mas um restaurante lá dentro, com preços exorbitantes. Para serem ouvidos, eles tiveram que fazer uma pressão muito grande, tiveram que realmente quase que encurralar a reitora nos corredores da Uncisal para poder ser ouvido. Isso não pode acontecer dentro da universidade. A universidade tem que ser democrática, a universidade tem que parar, olhar no olho de quem está lá na frente, da sua comunidade, a quem ele representa,
e dialogar. Então, a nossa gestão é uma gestão muito focada, nosso projeto é focado nesse diálogo, no diálogo permanente. A gente ouviu em inúmeros lugares e tem ouvido a todo momento. O que falta na gestão hoje é esse diálogo. A gente não está esperando coisas grandiosas. Claro que a gente quer se tornar uma grande universidade, uma universidade respeitada, mas para isso a gente precisa fazer o básico. A gente precisa começar a arrumar essa casa, precisa começar a administrar a coisa pública com extremo zelo, com extremo carinho e não com arrogância, não com a falta de democracia. Então, a gente não tem propostas megalomaníacas, não temos. Não estamos pretendendo construir heliportos ou fazer coisas propostas para caçar voto. Não, a gente está dizendo o seguinte, a gente vai administrar com a seriedade que a coisa pública merece. É esse o nosso compromisso. Nós precisamos gerenciar aquele recurso que entra para um CISAL, que é um recurso considerável. A gente às vezes está na CISAL, acha não, é porque está no estado pobre e não tem recurso. Nós temos um recurso que nossos recursos são recursos que ultrapassam com as secretarias de Estado. Nós estamos entre os maiores orçamentos do Estado. Então, pode ser que o problema não seja exatamente falta de dinheiro, mas falta de boa aplicação desse dinheiro. Se a gente começar a fazer o que é correto, se a gente começar a gastar de forma planejada, né, isso tende a melhorar o serviço já de uma forma gritante. Se a gente ouve a dor da comunidade e dá respaldo e chega junto para resolver efetivamente as questões, a gente vai resolver um problema sério, que é o andar da universidade. A universidade hoje está parada, com todo o potencial que tem, mas está tendo dificuldade, é apagando incêndio a todo momento. Por quê? Porque não há gestão, não há planejamento. Professor, muitos alunos querem saber o que o senhor tem a dizer em relação à qualidade do ensino e também a questão da extensão, pesquisa. Olhe bem, não tem como você pensar em qualidade se você não promove um ambiente saudável, se você não promove para que quem vai trabalhar essas necessidades tenha dignidade na sua forma de trabalhar. Você imagine a gente estar num hospital com profissionais altamente capacitados e faltam insumos para ele executar sua tarefa. Imagine um professor numa sala de aula em que você não tem uma estrutura física adequada, apesar do dinheiro, o montante gasto em reformas que nunca acabaram, mas imagine a gente estar numa sala de aula que não tem a qualidade de iluminação adequada, não tem conforto térmico, vários equipamentos quebrados, né, danificados, projetores. Então, por isso que a gente fala, se não pensar no básico, se não organizar, a gente não consegue fazer aquilo que é o mínimo, que é o ensino, né? A extensão, imagine que nós temos um campus localizado numa região muito pobre de Maceió, muito carente. A UNCISAL está inserida e ela pouco convive com esse ambiente, nesse entorno. Inclusive, que tem uma necessidade, uma carência enorme no serviço de saúde, por exemplo, né? Por que não a UNCISAL se voltar para essa população do seu entorno? Professor, o senhor tem mais um minuto para suas considerações finais. Pois não. Eu gostaria muito de lembrar as pessoas, a gente sabe da dor que vocês estão sentindo, nós estamos presentes no dia a dia da UNCISAL, temos ouvido muitos relatos, e eu acho que o grande problema do mau gestor é que, além dele gerenciar mal os recursos públicos e, com isso, causar vários transtornos na vida das pessoas, ele também destrói sonhos e a crença das pessoas de que é possível, sim, fazer as coisas com ética, é possível honrar compromissos. Então, eu peço a vocês que estão participando do processo eleitoral e a comunidade alagoana que tenha crença que podemos fazer um serviço público de qualidade e não deixem de acreditar que é possível. Não se entreguem ao desânimo, não se entreguem ao desespero. A gente quer levar essa mensagem para que as pessoas possam confiar que a universidade tem um potencial imenso e a gente vai resgatar todo esse potencial da UNCISAL e colocar ela para caminhar, para ser realmente uma grande universidade. Muito obrigado ao professor Henrique Costa. Professor, toda a sorte do mundo ao senhor, à sua equipe nessa jornada. Muito obrigado pela presença. E você que nos acompanhou,
virá amanhã a entrevista com mais um candidato. Professor Henrique, mais uma vez, obrigado pela presença. Vamos fazer o seguinte, vamos ao vivo com o repórter Videlan Araújo. Que bacana, né, Videlan, esse espaço para a democracia aqui na telinha da TV Mar. Eu vou com você, Videlan. Sem dúvida, Mauro Vedequim, um espaço democrático, um espaço que concede também uma ótima oportunidade para que os candidatos possam apresentar suas propostas para esse cargo que acaba sendo um cargo também de muita importância. E o outro assunto que nós vamos colocar também de muita importância é que começou segunda-feira e vai até a próxima sexta-feira, diversas audiências estão sendo realizadas e também processos que estão sendo tratados de uma maneira bem mais aprofundada aqui no com o Tribunal de Justiça de Alagoas, em parceria com a Defensoria Pública, para poder discutir os assuntos de violência familiar. Quem é o nosso convidado hoje é o doutor Paulo Zacarias, juiz titular do Juizado de Violência Doméstica e Familiar da capital, e fala também dessa ação, a Semana da Paz, que está movimentando também muitos aspectos no âmbito jurídico aqui em Maceió e na cidade de Arapiraca. Bom dia. Bom dia, é verdade, nós estamos aproveitando os 11 anos da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, para aumentar simbolicamente, porque isso aqui já é feito diariamente em nosso juizado, o número de audiências para agilizar o julgamento desses processos. Nós realizamos ontem 60 audiências, hoje temos 44 audiências e a nossa previsão é de que até sexta-feira a gente realize 379 audiências para que essas pessoas, as mulheres que são vitimadas pela violência doméstica, sejam atendidas de maneira célere. O nosso tribunal está dando uma resposta à sociedade através do desembargador Praxedes e da desembargadora Elizabeth Carvalho Nascimento, que é a nossa coordenadora da violência doméstica no estado de Alagoas, e também o desembargador que está encampando essa luta em prol das mulheres de Maceió e de Alagoas. Quantos servidores estão envolvidos durante esse processo até a próxima sexta-feira, doutor Paulo? A nossa força de trabalho aumentou. Eu tenho um juiz auxiliar e, além desse juiz auxiliar, doutor Miranda, veio o doutor Geda com mais 2 colegas do interior para reforçar a nossa equipe. O Ministério Público também aumentou o número de promotores, porque uma só, doutora Maria José, não teria condições de acompanhar essa audiência simultaneamente. E também a Defensoria Pública. Então, são vários parceiros, nós aumentamos em mais de 10 pessoas a equipe para que possamos dar vazão a esses processos durante esta semana. Doutor Paulo, e o cenário aqui em Alagoas? Ainda existe muitas situações de violência familiar, de violência contra a mulher aqui em Alagoas? Infelizmente, quase todos os dias chegam processos aqui oriundos das delegacias, dos inquéritos, noticiando a prática de algum tipo de crime contra as mulheres. Ameaça, lesão corporal, estupro, crime psicológico, crimes morais, patrimoniais, etc. Infelizmente isso acontece porque o ser humano ainda é um animal que precisa ser civilizado. Doutor Paulo, uma outra pergunta a respeito, até para a compreensão dos nossos telespectadores, depois do processo de audiência, quais são as próximas etapas que a mulher acaba sendo amparada também durante toda essa semana e diariamente aqui na quarta? Quando termina a audiência, geralmente a gente vai aguardar as razões finais das partes, né, do Ministério Público, que é quem acusa, e da defesa, que é o defensor público ou o advogado, quando a parte tem advogado constituído, e em seguida vem a sentença. Quando se trata da audiência de justificação, que é o que nós estamos fazendo aqui na maioria delas, sai na hora a sentença. Aí o processo já termina ali, as partes já saem com a questão resolvida e o processo criminal prossegue, porque na justificação a gente faz nas chamadas medidas protetivas de urgência, que é a parte cível da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha tem essa particularidade, ela é uma lei penal e civil ao mesmo tempo. Então temos questões penais, quando se trata dos crimes, e a parte civil são as medidas protetivas, afastamento do lar, pensão alimentícia, guarda de filhos, regulamentação de visita, etc. Isso a gente julga na mesma hora. Doutor Paulo, e as edições anteriores? Qual o parâmetro que fica também para essa próxima edição, que vai até sexta-feira, mas que existe um atendimento diário, né, já aqui justamente na quarta vara? Aqui as mulheres têm uma atenção diariamente, né? Apenas, como eu disse, aumentamos por conta da semana do aniversário da Lei Maria da Penha. Mas já programamos, vamos realizar outro mutirão no começo de dezembro.
E a gente, o ano passado, fizemos 3 mutirões, né? Este ano vamos fazer 2, este e o próximo no começo de dezembro. E como o número de processos é muito alto e nós temos uma equipe reduzida, melhorou agora com o colega que veio me ajudar, o doutor Miranda, mas o acervo processual é muito grande, são mais de 10 mil processos para serem administrados. E sozinho eu não teria condições de colocar em dia. Então, por conta desses mutirões, a gente ameniza a situação. Doutor Paulo, muito obrigado. Está mais ordem. Qualquer coisa é só nos procurar. Conversamos então, Mauro Wedequim, com o juiz titular, né, do Juizado de Violência Doméstica e Familiar aqui da capital. Lembrando que os horários que são colocados nas audiências sendo realizados de 7h30 da manhã até 1h30 da tarde, aqui no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, situado aqui na Praça Sinibu, no centro de Maceió, né, e em Arapiraca também. Acontece até a próxima sexta-feira com a mesma condição, dos horários de 7h30 até 1h30, os assuntos de violência familiar e mais precisamente de violências contra a mulher estão sendo tratados através de audiência pública nesta Semana da Paz e que nós estamos colocando em evidência na programação da TV Mar, mais precisamente no programa TV Mar News. Imagens de Flávio Santos, eu volto com você nos estúdios daqui a pouco de outro ponto da cidade. Nós vamos trazer mais informações e mais notícias para os nossos telespectadores. Eu volto já. Sem dúvida, Videlan, muito obrigado pela sua participação. Estenda também aí um abraço a todos do Tribunal de Justiça, que ele teve que esperar um pouquinho, mas a gente estava aqui com a sabatina, não tinha como interromper, o tempo era certinho. Por favor, leve o nosso abraço para ele. E olha só, gente, o Conselho Regional de Farmácia entregou ao Ministério Público, traduzindo, está cortando na própria carne, uma lista com farmácias que não andam na linha. Veja na reportagem. O Conselho Regional de Farmácia detectou irregularidades em farmácias de todo o estado, especialmente em Arapiraca, a merecer uma atenção toda especial do Ministério Público Estadual. Nós estamos aqui com Alexandre Correia, que é o presidente do Conselho Regional de Farmácia, e nos fala sobre os motivos dessas inspeções e quais foram as irregularidades mais graves que foram detectadas. Bom dia. Na verdade, as irregularidades são a falta do registro no concessionário de farmácia, a irregularidade por não ter farmacêutico registrado no estabelecimento, e isso as empresas trabalham de forma irregular por não conseguir retirar os documentos certificados, alvará sanitário necessário para o seu funcionamento. Então, para mim, isso já é o motivo mais grave que nós temos, uma vez que está funcionando de forma irregular sanitariamente. 136 estabelecimentos de saúde, aplicantes aí 80 autos de infração, onde 40 deles apresentavam há mais de 30 dias a falta desses responsáveis técnicos. A participação do Ministério Público tem sido efetiva? Como é que foi a receptividade do parquê lá em Arapiraca? A receptividade foi muito importante, até porque a gente já tem uma conversa com o Ministério Público há um tempo já prolongado, e o Ministério Público demonstra sempre bastante interesse em fazer cumprir a legislação, a lei no Estado, para que a população seja contemplada com o que é de direito, né? Uma vez que é direito, inclusive pelo direito do consumidor, né? Ter assistência farmacêutica, e um direito por conta das questões, como eu falei, sanitárias, porque as empresas trabalham de forma irregulares e isso pode levar a consequências graves, uma vez que pode até adquirir produtos, né, sem procedência, uma vez que não tem regularidade para comprar junto aos fornecedores registrados. Pelo Conselho não possuir o poder de polícia, aí foi encaminhado relatórios ao órgão competente para que se providencie as devidas tomadas de providências. Que documentos foram entregues ao Ministério Público? Foi entregue uma petição administrativa, né, informando ao Ministério Público e também à Vigilância Sanitária do município de Arapiraca, com as principais empresas que constam com essa irregularidade, né, com seus nomes e endereços, solicitando justamente um posicionamento desses órgãos competentes, uma vez que o Conselho ele só se detém a fiscalizar o exercício profissional. Com relação a medicamentos, também há sempre uma fiscalização do Conselho, com relação à validade, se é placebo, se tem péssima qualidade desses medicamentos, como é que tem sido também
a fiscalização nesse toque? Olha, como eu coloquei, nesse toque a gente não tem essa prerrogativa, a gente não, isso é da vigilância sanitária, por conta disso que nós encaminhamos também a vigilância sanitária, né, o documento solicitando deles uma ação, uma vez, como eu coloquei aqui anteriormente, é que as empresas estão funcionando de forma irregular, e ela de forma irregular, ela não pode, né, geralmente ela não pode comprar nos distribuidores de medicamentos que também são regularizados, porque eles também não comercializam. Isso, teoricamente, leva, inclusive, a adquirir produtos onde você não conhece a origem. Esse é um dos principais motivos que a gente tem. Tanto a falta o medicamento fora da validade, o medicamento mal acondicionado, e tudo isso são problemas que vão impactar na saúde da população. Essas drogarias, essas farmácias continuam funcionando mesmo com essas irregularidades? Ou já houve, além desses autos, alguma determinação de fechamento ou interdição? Olha, por parte do Conselho, elas continuam funcionando, uma vez que o Conselho, como eu falei, só fiscaliza o exercício profissional. Mas aguardamos o posicionamento da vigilância sanitária, que ela quem tem o poder de polícia, para que possa realmente exercer a sua função e solicitar das empresas a adequação necessária para poder funcionar no mercado. O Conselho Regional de Farmácia, aqui em Alagoas, principalmente em Arapiraca, está acompanhando tudo isso, inclusive denunciando com relatórios. Cabe também à Vigilância Sanitária fazer o seu papel e agora, com a palavra também, o Ministério Público Estadual. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnaldo de Melo, no canal 25 da NET. Muito obrigado ao Fernando Palmeira, e a gente tem que dizer, né, a importância da postura do Conselho Regional de Farmácia no sentido de cortar na própria carne. Está irregular, tem que ser denunciado, e agora o Ministério Público, e como muito bem coloca o Fernando Palmeira, também a Vigilância Sanitária. Quero chamar a atenção de vocês para a Gazeta de Alagoas desta terça-feira. Olha aí a manchete: metade da população de Maceió não paga IPTU. Essa declaração foi dada pelo prefeito Rui Palmeira, que ontem esteve na TV Gazeta, em entrevista aí à jornalista Thaís Cavalcante. E muito legal também a cobertura que a Gazeta faz da caravana do Lula, que hoje chega, o ex-presidente Lula chega hoje a Alagoas. Todos os detalhes estão na Gazeta de Alagoas desta terça-feira. Vamos fazer o seguinte, vamos ver como está o trânsito lá fora. Será que já tem congestionamento? É difícil, né? É difícil andar para Maceió, mas tenha paciência, respire fundo e olha lá, imagens da Fernandes Lima, 8 horas e 55 minutos. O trânsito está fluindo intenso, mas sem maiores problemas. Bom dia para você, eu volto já com ele, Alexandre Lino, e os pitacos do futebol e muito mais. Até já! Em 2016, o MPE registrou 3.699 casos de violência contra a mulher. Ele foi o primeiro namorado de verdade que eu tive. Ele era um príncipe mesmo. Ela não enxergava que aquele relacionamento era perigoso. E aí ele me bateu muito nesse dia. Na hora eu pensei muito em gritar. Tenha coragem, denuncie. Procure ajuda. Não espere acontecer mais uma vez. Ligue 180. Os clientes só têm olhos para o concorrente? Melhore a imagem da sua empresa com o Sebrae Tech. São consultorias em design, como fachadas, vitrines, ambientação, marcas, material gráfico, desenvolvimento de embalagens e outras soluções para o seu negócio. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP.
Alagoas está abrindo novos caminhos, de Matriz a Passo de Camaragibe, de Água Branca a Mata Grande, de Penedo a Pindorama, a obra avança. E a tão sonhada duplicação Maceió-Arapiraca já está virando realidade. A capital alagoana vai ganhar ainda os eixos viários, um novo viaduto e a duplicação da Cachoeira do Merim. São mais de 600 quilômetros de estradas concluídas, recuperadas ou em construção. Na direção certa, a mudança chega para melhorar a vida dos alagoanos. Governo de Alagoas. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Quem colocou essa coisa no mundo foi planejada de um jeito que para com tudo. A circunferência perfeita que tem o poder na medida certa pra te enlouquecer. Ela encaixa com esse grave do beat, ela encaixa com o cavaco e o pandeiro, ela encaixa. Tá todo mundo ligado. Para enfrentar a seca no sertão e no agreste é preciso trabalho e coragem. O governo de Alagoas está presente aqui, onde o que mais faz falta é a água. O governo construiu mais de 1.900 cisternas, perfurou mais de 560 poços e 120 carros-pipa trabalham para fazer a água chegar nas casas. O Canal do Sertão avança e, pela primeira vez, a água já beneficia agricultores. É com trabalho sério que a gente encara os desafios para Alagoas seguir firme, cumprindo o compromisso com a mudança. O Instituto Arnon de Melo apresenta os fatos mais marcantes da história do nosso estado em uma publicação inédita. A obra literária Alagoas 200 anos. A cultura, geografia e economia dos 2 séculos da emancipação política do estado, contada em 10 fascículos todas as terças-feiras, encartado na Gazeta de Alagoas. Assine a Gazeta e tenha sempre em suas mãos a melhor informação. E colecione o fascículo Alagoas 200 anos. Realização Instituto Arnon de Melo. Cada investimento em tecnologia de ponta, cada melhoria feita nas unidades de atendimento, cada demonstração de carinho, cada sorriso, cada etapa vencida mostram o quanto nós do AP Vida somos apaixonados pela vida das pessoas. Tudo para que elas sejam apaixonadas por levar uma vida plena. AP Vida faz bem para você. Muito bem, já estamos de volta com o TVMA News. Agora são 9 horas, imagens aí para você da Praia da Avenida, na altura da Foz do Salgadinho. Muito legal, tempo bom, trânsito também carregado, mas flui aí sem maiores problemas. 9 horas, quase 1 minuto. Traz para cá porque eu quero mandar um beijo no coração de todos de Junqueiro. A cidade, amor, assim fala? Terra da Paixão, muito melhor, Terra da Paixão. Em especial para o Carlinhos da C2 Foto e Filme, que hoje estará na telinha do Alagoas Empreendedor. Uma história emocionante de uma pessoa maravilhosa, tenho certeza que vocês vão gostar. 9 horas, 1 minuto, traz para cá, porque agora os pitacos de Alexandre Lino. Alexandre, muito bom dia. Eu fico muito feliz de te receber, ainda mais hoje, terça-feira, pelo seguinte. Hoje, no Cancan Futebol Clube, o Márcio me contou que eles vão fazer uma mudança no uniforme. Vão tirar o babadinho? Vão tirar o babadinho, mas vão fazer uma fita como é a da causa LGBT, sim, que na verdade é um arco-íris, né? Sim. Então eles vão colocar aqui embaixo o arco-íris e o Márcio vai fazer o desfile aqui, talvez esta semana, no máximo na semana que vem. E o jogo é contra, como é o nome? Caixão de Osso. Veja você, meu querido telespectador, que existe a criatividade quando o assunto é futebol. O mais legal de tudo, Mauro, bom dia para você que nos acompanha, é que o Márcio está, na verdade, nos enrolando. Porque ele prometeu trazer a camisa do babadinho, e não trouxe. Prometeu
já prometeu trazer a camisa do Caixão de Osso, também não trouxe. A gente vai esperar essa nova camisa aí do Cancan Futebol Clube, que faz a alegria de muitos moradores lá da região do Feitosa, que também nos acompanham aqui na TV Mar. Mauro, eu venho rapidinho hoje só para dizer mais uma vez que meus pitacos ontem cravaram. O Fluminense venceu o Atlético Mineiro, eu adiantei que seria este o resultado ontem, e chamar a Nação Azulina, conclamar a Nação Azulina para lotar o Trapichão hoje, a partir das 9 da noite, também com transmissão pela Rádio Gazeta, com o timaço lá em campo, para o jogo, o segundo jogo do pré-nordestão, o segundo jogo da Lampions League. O CSA entra em campo jogando por um empate. O empate garante, é um jogo de R$500 milhão. O CSA empatando e, na preferência da gente, vencendo o Parnaíba, o CSA garante, sim, R$500 milhão em cofre. Ou seja, vamos esperar e vamos torcer. E a torcida azulina precisa, sim, lotar o Trapichão e fazer uma grande festa, porque é o início, é a pré-fase de grupos, garantindo a ida para a fase de grupos, já no ano que vem, o CSA garante em caixa R$500 milhão. Que maravilha. Está aqui a imagem do CSA, né, Lino? O CSA muito tem bonito. feito um trabalho muito legal, levando verdade. crianças, mantendo viva essa alma, essa paixão pelo futebol, que é o que a gente gosta de ver. A gente gosta muito de ver a criançada, o pai incentivando o filho a ir ao estádio, a acompanhar o time, a ter um time de coração. Isso é muito bonito. E a rivalidade, ela deve existir. Só existe CSA porque existe CRB. Só existe CRB porque existe CSA. Quando cai para aquela questão de briga, confusão, é desnecessário. É verdade. Isso, infelizmente, isso é desnecessário, porque um depende do outro para viver. E a rivalidade, tirar onda, o velho e bom popular mangar, é salutar, é vital para a boa prática do futebol. É por isso que a gente brinca com o Márcio, né? Só queria chamar rapidinho a sua atenção. Aqui está o Dick. O Dick. Que o Alexandre Lino muito bem trouxe uma vez a imagem do Dick, porque o cabelo do Dick, eu acho que ele guarda algumas coisas aí dentro desse cabelo, porque o Dick é uma figura, é uma figuraça, e a gente brincou com ele aqui, dizendo que era o Dick vigarista, né? Sim. Porque tinha estragado. Ele estava iniciando seus primeiros jogos no CSA e fez um gol salvador no finalzinho. Mas o Dick, hoje a gente pode cravar com facilidade, o Dick é o melhor jogador da defesa azulina. Joga ali na lateral direita e tem feito uma grande, tanto Série C, quanto a expectativa para essa Copa do Nordeste, essa pré-Copa. Ele não jogou o primeiro jogo, porque o CSA entrou em campo com o time reserva. No entanto, vai com força máxima hoje, enfrenta a torcida azulina, expectativa de casa cheia para fazer a festa e trazer essa garantia de calendário. A torcida azulina que passou tantos anos mesmo, esperando por ter um calendário, agora tem e pode até ampliar. Então, torcida azulina, a convocação está feita, podem ir ao Trapichão hoje à noite. Quem não puder ir ou quem estiver no Trapichão, liga na AM 1260 e acompanha o jogão que promete hoje CSA e Parnaíba do Piauí. Notícias do CRB, do Asa, do Coruripe e dos demais clubes de futebol eu trago para vocês amanhã com o resultado desse jogo, com o resultado, na minha expectativa, uma vitória azulina e fácil, porque o CSA jogou muito bem o primeiro jogo, comandou num péssimo gramado, vale a questão de ressaltar, e aqui o Trapichão é um tapete lindo. É verdade, lindo mesmo. Lino, quero agradecer demais a tua participação e queria que você chamasse o intervalo já anunciando a chegada da Polane Santos, que hoje ela está demais com a previsão do tempo. A Polane é a beleza em forma de notícia, exatamente, né? Ou então a notícia em forma de beleza. Então, vamos lá, intervalo aí do TV Mar News para ficar bem informado e acompanhar tudo que está acontecendo em Maceió e Alagoas, de 8 às 9h30 da manhã.
Em 2016, o MPE registrou 3.699 casos de violência contra a mulher. Ele foi o primeiro namorado de verdade que eu tive. Ele era o príncipe mesmo. Ela não enxergava que aquele relacionamento era perigoso. E aí ele me bateu muito nesse dia. Na hora eu pensei muito em gritar. Tenha coragem, denuncie. Procure ajuda. Não espere acontecer mais uma vez. Ligue 180. Os clientes só têm olhos para o concorrente? Melhore a imagem da sua empresa com o Sebrae Tech. São consultorias em design, como fachadas, vitrines, ambientação, marcas, material gráfico, desenvolvimento de embalagens e outras soluções para o seu negócio. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Para enfrentar a seca no sertão e no agreste é preciso trabalho e coragem. O governo de Alagoas está presente aqui, onde o que mais faz falta é a água. O governo construiu mais de 1.900 cisternas, perfurou mais de 560 poços e 120 carros-pipa trabalham para fazer a água chegar nas casas. O Canal do Sertão avança e, pela primeira vez, a água já beneficia agricultores. É com trabalho sério que a gente encara os desafios para Alagoas seguir firme, cumprindo o compromisso com a mudança. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Colocou essa coisa no mundo, foi planejada de um jeito que para com tudo. A circunferência perfeita que tem um poder, na medida certa pra te enlouquecer. Ela encaixa com esse grave do beat, ela encaixa com o cavaco e o pandeiro, ela encaixa. Quando tá todo mundo ligado. Muito bem, voltei porque eu tô correndo, gente. Hoje o jornal voou 9 horas 10 minutos. Vamos direto com o Videlan Araújo. Videlan, onde é que você está agora? Um beijo para você no encerramento do TVMA News. Olha, Mauro Vedequim, um abraço para você, um beijo sim para todos os nossos telespectadores, para você, para a galera que também trabalha aí na retaguarda. Olha, Mauro, nós estamos na Federação da Agricultura para poder trazer uma informação, já que Maceió se prepara para receber pela primeira vez um evento internacional neste segmento. Para se ter uma ideia, nós estamos falando aqui do 7º Encontro Internacional do Pastoreio Voisin. É o segundo momento aqui no país que esse evento é realizado. O primeiro foi no Rio de Janeiro e outros começam a partir de amanhã, também trazendo muitas novidades e possibilidade de uma discussão também muito mais aprofundada nessa condição da agricultura. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com o presidente Álvaro Almeida, que vai falar dessa preparação e o que é que representa um evento internacional sendo sediado aqui em Maceió, recebendo muitas autoridades e pessoas ligadas à agricultura de todos os pontos do mundo. Bom dia. Bom dia, Mauro, bom dia a todos aqueles que fazem a TVMA. É uma satisfação muito grande falar do nosso evento que se inicia amanhã. É um grande evento, um evento internacional. Como você disse, é a segunda vez que, com muito orgulho, nós conseguimos trazer aqui para o Brasil, e sendo no Brasil, aqui em Alagoas, nós vamos ter aproximadamente 450 pessoas já confirmadas da inscrição. Vamos ter autoridades de outros países, como a ministra da Costa Rica,
Esperamos na abertura a presença do governador, dos senhores senadores e das autoridades do Estado, porque esse evento também ele faz parte da comemoração dos 200 anos de emancipação de Alagoas. Então, nós da Federação temos uma satisfação muito grande de proporcionar aos produtores rurais de Alagoas, principalmente os pecuaristas, um momento como este. Agora, é importante, numa condição que está sendo traçada para esse procedimento, doutor Álvaro, é a respeito dessa chegada também de pessoas. Como é que está a programação também do evento para poder acolher tanta gente diante desses dias e que serão discutidos de uma maneira mais aprofundada a agricultura? Nós temos uma organização já há mais de 6 meses tratando desses assuntos, exatamente para isso, que aqueles que estejam aqui nos visitando, ele, além de levarem um aprendizado muito importante desse nosso encontro técnico, levem uma satisfação maior do Estado de Alagoas e principalmente da nossa querida Maceió, as nossas belezas, e nós vamos nos desdobrar para que possamos atendê-los da melhor maneira possível, para que, como diz o Matuto, quem gosta torna, para que eles tornem novamente para o nosso estado e para Maceió. Além das palestras, também terá trabalho de campo, e eu gostaria que você aproveitasse já o gancho e também trouxesse mais informações para a sociedade, o horário dos eventos, o local. Nós vamos ter amanhã a abertura oficial às 9 horas, às 8 horas começam as inscrições, não é? Você vem para receber seu material, às 9, entre 9 e 9 e meia, nós vamos começar a abertura oficial, depois nós vamos ter 2 palestras master, inclusive uma proferida pela ministra da Agricultura da Costa Rica, se não me falha a memória e a pronúncia, Ivanísia Quezada, que vem nos prestigiar. Nós já temos confirmado 6 palestrantes internacionais da Colômbia, da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, do México, e temos belíssimos palestrantes do estado de Alagoas e alguns moderadores, como eu me lembro agora, o doutor Celso, que é nosso companheiro aqui dos Barros Correia, e o Domício Silva, que é o nosso presidente da Federação, da Associação dos Criadores. Então, é um evento muito importante, ainda há tempo de inscrições, nós limitamos a 400, mas ontem conseguimos, com os organizadores do evento, aqui no Centro de Convenções, mais 50 lugares, então ainda há essa oportunidade e nós teremos muito prazer de recebê-los, principalmente os companheiros pecuaristas do estado de Alagoas. Muito obrigado ao presidente Álvaro da Federação da Agricultura, Álvaro Almeida, trazendo informações a respeito desse 7º Encontro Internacional do Pastoreio Voazã, que será realizado no Centro de Convenções. Então, amanhã, movimentação, amanhã e depois de amanhã, nos dias 23 e 25, dias 23 e 25 de agosto, ou seja, na quarta, quinta e na sexta-feira, com o trabalho de campo, será realizado esse evento e que dá uma importância porque é um evento de caráter internacional para poder tratar de uma maneira aprofundada da agricultura. Imagens de Flávio Santos, aqui direto da Federação da Agricultura, no bairro Jaraguá. Eu volto com você nos estúdios. Mauro, até amanhã. Um grande abraço para todos. Até amanhã, Videlão. Um grande abraço para você e muito legal este evento. Vamos direto com a Polani Santos e a previsão do tempo. Polani, o sol voltou. Voltou. Está um dia muito agradável, né? Pois é. As pessoas já comemorando. O professor Luiz André, que está chegando daqui a pouquinho, disse que ele comprou até uma sunguinha nova para estrear agora nesse novo verão. Muito legal, daqui a pouco o professor. Vale um stand-up paddle, viu? Com certeza. Está perfeito para isso, perfeito, por sinal. Né? Vamos lá com a previsão? Vamos lá. Então, Mauro, olha, hoje eu queria, antes da gente começar com a previsão da realidade, passar a informação quentinha que chegou para a gente agora há pouco a respeito de um encalhe de mais um filhote de baleia registrado agora pela manhã lá na praia de Japaratinga. A gente, inclusive, tem um vídeo aqui para mostrar para a gente. Feito por populares, os próprios populares enviaram esse vídeo para o Biota, acionaram também o Instituto Biota para fazer o resgate do animal e as equipes do Instituto Biota já estão a caminho. Mauro. É mesmo. Mais um caso, a gente já mostrou matérias aqui que falam sobre esses encalhes, né?
E o que a gente pede é que a população continue acionando, continue atenta, mas ao invés de ficar tentando tocar no animal, ajudar mais se fizer a hidratação, como deve ser feita, né? Se colocar toalhas molhadas em cima do animal para evitar que o sol resseque a pele e queime a pele, e também para manter o próprio animal hidratado. A gente ainda não tem mais informações a respeito do resgate, porque as equipes do Instituto Biota ainda estão a caminho. Agora sim, vamos para a previsão do tempo. Aí você falou, né? A gente realmente está com um tempo mais seguro hoje, porém, a nebulosidade deve chegar, como a gente pode ver aqui através do mapa, que a gente tem uma nuvem aqui nessa região, e principalmente na região do litoral, do Baixo São Francisco, na região do Agreste, aqui de Alagoas. A previsão para amanhã é que o dia realmente volte a ficar um pouco mais instável. Isso se mantém para todo o estado. Caramba, Polânia, será que vem mais chuva ainda? Acredito que sim, para amanhã sim. Polânia, a vida não está fácil, não. Tá Já fácil. tem gente querendo comprar aquele tira-mofo, né? É verdade. De tanta chuva. Acho que muitas casas precisaram. E interessante que, mesmo com o tempo assim, se você vai à sombra, normalmente o vento é quente, mas não, né? Tá aquela temperatura mais agradável. Eu senti isso ontem bastante no fim da tarde. É verdade. Polânia, muito obrigado. Obrigada. Correria total verdade, hoje, né? Hoje tá. Gente, vamos fazer o seguinte, o professor Luiz André vem para cá para falar de uma questão que, olha, chocou o mundo, que é a intolerância. Nós vimos lá nos Estados Unidos o que aconteceu. Professor Luiz André, muito bom dia, prazer revê-lo, ainda mais num dia especial, porque hoje é o dia do folclore, né? O dia do folclore, mas infelizmente, no dia do folclore a gente não vai celebrar o folclore, a gente vai ter que falar dessa questão da intolerância, que o senhor traz com muita propriedade para a gente. Bom dia, Mauro, bom dia a todos os telespectadores que às terças-feiras acompanham aqui o quadro Saber em Debate. Folclore lembra diversidade, né? Lembra uma composição de valores, de culturas, né? A antropologia cultural é uma ciência do início do século XX, final do XIX e do início do século XX. E ela desabou completamente com o chamado conceito do etnocentrismo, né? Que determinava a ideia de uma cultura superior baseada no chamado darwinismo social. Da mesma maneira que a gente não preserva, é uma pena, né? Nós poderíamos ter uma maior preservação dos nossos valores culturais. É bom lembrar também que, do ponto de vista maior, seja esse ponto de vista racial, religioso, de gênero, nós estamos, nesse momento, passando por uma situação de muito desespero no mundo inteiro, é bom lembrar. Porque o ato nos Estados Unidos foi um ato que foi completado por situações como a de Barcelona, a da Rússia, salvo engano, na Sibéria, a da Finlândia e de outros países que estão bem intolerantes em relação à aceitação do outro, né? E é uma pena muito grande. Afinal de contas, se tem dois fatores essenciais para as nossas vidas hoje, é a proximidade. Se as relações de pertencimento são menores hoje, em razão da violência nas cidades, né, do próprio individualismo, é bom lembrar que a comunicação hoje ela é instantânea e se permite, então, Mauro, que a gente possa ter acesso a outras culturas com muito mais facilidade, sem contar do próprio encurtamento das distâncias geográficas, né? Afinal de contas, a gente está a 12 horas de um continente como a Europa, quer dizer, rapidamente a gente tem contato com isso. Então, a gente fica muito triste, mas é óbvio, sempre lutando, né, por algo melhor e o que acontece acho que domingo, salvo engano, nos Estados Unidos, salvo engano não, nos Estados Unidos isso é muito interessante e peculiar. Uma manifestação de extrema-direita, de supremacistas brancos, que foi sufocada pela maioria que não queria aquilo e acabou não acontecendo. Que bom, né? Que bom. E engraçado, né, professor, como surpreende. A gente acha que isso já acabou, que isso está adormecido lá e não está, né? Historicamente, para aqueles que vão fazer o texto, historicamente, a gente tem um fato muito importante. Nós estamos em 2017, daqui a um pouco mais de 2 anos, quase 3 anos, nós estaremos completando 100 anos de um fato histórico muito importante, que é a fundação do partido que inspira os supremacistas, que é o Partido Nazista, né? É bom lembrar que Hitler não chega ao poder imediatamente, ele vai chegar ao poder 13 anos depois da fundação do partido, né? A trajetória histórica é uma trajetória de 1922 ele tentar dar um golpe de Estado, ficar preso, escrever o Mein Kampf, o famoso livro, onde ele expõe a teoria da supremacia branca, né, da teoria da predominância ariana, e só bem depois é que ele chega ao poder.
esse fato histórico ele é muito importante, né? Mas eu costumo dizer que esse fato histórico ele é suplantado por um fato muito mais importante, que tem relação direta, né, com essa vida que a gente tem aqui, que é a ideia da liberdade de expressão. Né? Essa ideia de liberdade de expressão, de liberdade individual, ela é muito mais antiga, ela vem do século XVIII, né? Ela tem em pensadores como Voltaire, por exemplo, um dos maiores pensadores do mundo, da ideia de você poder expor o seu pensamento. A quem fale, a liberdade de expressão permite que atos como esses possam acontecer, mas é a mesma liberdade de expressão que permitiu, por exemplo, que nós pudéssemos estar falando aqui, não é, que negros pudessem ter acesso aos direitos nos Estados Unidos, que movimentos como o ambiental, o movimento negro, o movimento homossexual, né, que todos eles pudessem expor os seus pensamentos e que, porventura, buscassem aí o direito de liberdade e de igualdade, principalmente. É verdade. Eu abri o programa hoje mostrando, infelizmente, professor, a imagem de uma colega sua que foi agredida lá em Santa Catarina. Eu vou exibir de novo a imagem para você que não sabe. Essa professora foi agredida por um aluno dentro da sala de aula, porque ele foi expulso da sala de aula porque não queria colocar o livro sobre a carteira. Isso é uma questão de intolerância, de absurdo total. Com esta imagem, professor, a gente quer dizer o seguinte, é uma homenagem aos professores, uma homenagem ao professor Luiz André, porque não tem a menor, mas assim, não tem o menor cabimento a gente misturar violência com educação. Isso é uma coisa que jamais deveria ter acontecido, infelizmente ainda acontece. Então a gente presta uma homenagem aos professores, uma homenagem ao professor Luiz André, não com esta imagem, mas com a defesa do ensino. E isso o professor Luiz André tem feito com muita propriedade. Muito obrigado pela sua presença, professor. Obrigado, e obviamente que a gente lamenta também o ato, mas que fique a ideia, né? Infelizmente com a imagem forte, que fique a ideia da preservação, principalmente desse que é o fator principal para a evolução de um país, que é a educação, né? E quando a gente chega nesse extremo é porque realmente a coisa está caminhando para a falência. E vamos encerrar com um eclipse. Eu convido você a ficar aqui do meu lado, que ontem foi um eclipse muito legal, principalmente lá nos Estados Unidos, né? Falávamos dos Estados Unidos. Então, muito obrigado para você que me acompanhou até agora. Continue com a programação da TV Mar. E hoje, esta imagem linda para encerrar o programa. Professor Luiz André, muito obrigado pela presença. Obrigado. Até amanhã, gente. Tudo de bom. Lindo, lindo, lindo. Né? O Trump, diga-se de passagem, olhando sem a